Aleluia. Vamos compartilhar aí, galera. Compartilhar vida do Espírito, missões. Vamos entrar nas nações da terra. Vamos compartilhar esse vídeo a milhares e milhares de pessoas. Aleluia. Compartilhe, divulgue. Missões, vida no Espírito. Hora após hora, as nações da terra orarão em outras línguas. É nós, é o avivamento. Vamos aí, vamos compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos. Compartilhe na sua rede. Tamo juntos. Aí, Tiagão, seja bem-vindo, meu querido. Vamos compartilhar esse vídeo aí. Vamos compartilhar a escola de missões Vida no Espírito a todas as nações da terra. Amém. Compartilha aí, Edilson Monteiro. Estamos juntos, meu brother. Vamos compartilhar vida no Espírito, oração em línguas, meditação na palavra, a confissão da palavra. Estamos juntos, adorando a Deus, louvando a Ele. Amém. Estamos juntos. Silvia, seja bem-vinda. Aí, Ricardo, seja bem-vindo, meu querido. Vamos compartilhar aí vida no Espírito. Vamos compartilhar a escola de missões, a escola nacional de missões, vida no Espírito, ouvir e crer. Estamos juntos. Vamos compartilhar aí, galera. Vamos chegar a milhares. Vamos levar este vídeo, vamos levar esta escola a todas as nações da terra. É isso aí, Silvia. Nossa querida, que Deus continue abençoando a sua família. Compartilhe este vídeo aí com seus amigos, na sua rede social. Vamos levar missões a todas as nações da terra. Estamos juntos, dia após dia, hora após hora, no Espírito. Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família. Seja próspera, cheia de paz e saúde. Agora e sempre. Seja bem-vindo, Jéssica. Seja bem-vindo, Jéssica. Deus abençoe a sua família, abençoe a sua saúde. Que te faça uma pessoa próspera sobre esta terra. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos chegar à sua terra. Compartilhe vida no Espírito. Seja bem-vinda, Marli. Que Deus abençoe. Vamos compartilhar o vídeo, galera. Vamos levar este vídeo a todas as nações da terra. Aizerias, seja bem-vindo, meu brother. Saudade de você. Um beijo aí para todo Itajaí, para todo Maná.
Nós estamos aqui em Goiânia com a Escola de Missões Vida no Espírito. Seja bem-vindo, queridão. Tamo juntos. Um abraço aí para toda a família Miguel. Amo vocês. Compartilhe o vídeo aí. Vamos chegar a milhares em todas as nações da terra. Oi, Maura, graça e paz, seja bem-vinda, querida. Vamos divulgar vida no Espírito, compartilhar vida no Espírito a todas as nações da terra. Estamos juntos em amor, em unidade, em comunhão, juntos proclamando o reino de Deus sobre esta terra. Compartilhe aí, galera. Compartilhe as vidas a todas as nações da terra. Aleluia! O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Barrequete badaga shuri ogorama nagarala baba.
Pois. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé mais uma vez aí. Amém. Amém. Aleluias. Meus irmãos, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui na Escola de Missões e algo muito forte desceu para dentro de mim e desceu queimando, sabe? E tem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é a Escola de Missões. Diga assim para o irmão que está do seu lado: Escola de Missões, não é uma escola, para missionários. Diga assim: Escola de Missões é um lugar de destino. Amém. Glória a Deus. Tem muita gente, irmãos, que eles estão assim: André, eu não vou, sabe? É porque eu não tenho chamada para ser um missionário. E é por isso que eu não vou na escola de missões, porque eu não tenho vocação nenhuma em ir para a África, em ir para a Coreia, em ir para o Afeganistão. Eu não tenho vocação, eu não tenho chamada para ser um missionário. Irmãos, de repente, nenhum de nós aqui temos a chamada para sermos um missionário, mas todos nós temos uma missão nesta terra. Amém. Diga assim: eu posso não ser um missionário, mas eu tenho certeza que eu tenho uma missão nesta terra. E a escola de missões é para isso, para você descobrir qual é a sua missão. Amém. Diga assim para o seu irmão: tenha certeza de uma coisa, você não é agente 007. Você tem uma missão, e o mundo vai olhar em você e vai saber qual é a sua missão. Glória a Deus, irmãos. Levante as suas mãos para Ele e adore a Ele nesta noite. Vamos levantar um clamor para todas as nações da terra. Como nós já dissemos aqui, de repente nós não podemos pisar nas nações, mas a nossa palavra, ela tem o poder de entrar em cada nação desta terra. Sim, meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, e desde já nós declaramos todas as nações da terra rendidas ao Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro cura sobre as nações da terra, eu declaro salvação sobre as nações da terra, eu declaro paz sobre as nações da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar, amém. Irmãos, de repente nós estamos aqui e você que está aqui só está aqui porque você teve o entendimento, ou você está em busca do entendimento do que é a escola de missões. Amém. Porque eu acredito, irmãos, como eu já disse aqui antes, a igreja, eu como igreja, eu vivi várias etapas dentro da igreja. Nós vivemos dimensões dentro da igreja. E hoje, o que queima dentro de mim são as nações desta terra. Amém. Mas eu sei que para chegar às nações, nós vamos começar em Jerusalém. Amém. Nós vamos começar na terra que nós estamos pisando. Aleluia. Agora, se nós estamos aqui, é porque nós temos o entendimento, ou nós estamos em busca do entendimento.
O que não pode, irmãos, é as pessoas cruzarem os braços e falar assim: não, eu não vou, eu não participo, é porque eu não tenho uma chamada ministerial para ser um missionário. E quem disse que nós estamos aqui para formar missionários? Amém. Nós estamos aqui para dar um destino na sua vida. Aleluia. Nós estamos aqui para fazer você descobrir qual é a sua chamada no corpo de Cristo. Amém. A escola de missões, ela existe para você descobrir qual é a sua missão. Agora, oxalá, se todos tivessem o chamado para ser um missionário nas nações da terra, para ser uma voz profética em outras nações. Mas de repente hoje, irmãos, eu, pastor Vanderlan, estou aqui para descobrir qual é a minha missão. Amém. De repente hoje o Carlúcio está aqui para descobrir qual é a sua missão. E de repente, dentro da escola de missões, você vai descobrir que a sua missão é simplesmente servir a noiva. E aí você vem para a escola de missões com uma expectativa tal, você olha para cá e vê tantas bandeiras, e aí dentro de você queima algo por um país deste, e aí você vai descobrir que Deus te chamou com uma missão específica, de ser bênção neste país. E você pode ter certeza de uma coisa: se isso queima dentro de você, te prepare, porque você vai pisar neste país. Mas se de repente você está aqui, e você olha para as bandeiras das nações, e essa obra missionária de atravessar fronteiras não queima dentro de você, eu quero que você tenha certeza de uma coisa: que você vai descobrir qual é a sua missão. Amém. Porque todos nós temos uma missão no corpo de Cristo. Todos nós. O corpo, ele é formado por membros. Verdade. Cada membro é um elemento. O corpo, ele começa lá dos dedos do pé, perna, tronco, braço, pescoço, cabeça. E cada membro tem uma função. Agora, sabe qual que é o problema da igreja hoje? É que a igreja vive uma disfunção. Por que a igreja vive uma disfunção? Porque existe membro fazendo o papel de outro membro. De repente o pé, ele está fazendo o papel da mão, porque a mão ainda não descobriu qual é a sua missão no corpo como mão. E aí o pé tem que fazer a missão da mão. O pé dá conta? Dá. Ele faz, mas faz de uma maneira não perfeita. E assim somos nós como igreja servindo o corpo de Cristo. Então todos nós aqui, irmãos, vocês podem ter certeza de uma coisa: nós iremos desenvolver a nossa missão de uma maneira sobrenatural. Amém. A missão que eu tenho nesta terra como Vanderlan, eu vou desenvolvê-la de uma forma sobrenatural, com excelência. Aleluia. Diga assim: eu vou desenvolver a minha missão com excelência. Com excelência. Agora, sabe como nós desenvolvemos a nossa missão com excelência? Quando nós temos a convicção da nossa missão. Aleluia. Pastor, a minha missão é servir a noiva. Então sirva a noiva com excelência. Aleluia. Pastor, a minha missão, pastor, é ser um mantenedor da noiva. Então seja um mantenedor de excelência. Amém.
Pastor, a minha missão é pastorear, é cuidar da noiva. Então seja um pastor de excelência, cuide da noiva com excelência. Então seja qual for a sua missão, pastor, a minha missão é simplesmente adorar a Deus. Então adore a Deus com excelência. Então quando nós descobrirmos qual é a nossa missão, nós iremos desenvolver a nossa missão com excelência. O problema é que tem pessoas, André, que já estão na igreja há anos, e até hoje elas estão perdidas dentro da igreja em relação à sua missão. Porque tem pessoas, não é o nosso caso, em nome de Jesus, que eles pensam que uma missão dentro da igreja é ter um cargo dentro da igreja. Pastor, a minha missão dentro da igreja é ser um presbítero. Eu vou desenvolver o meu presbitério com excelência. Amém! Se você acha que você nasceu para ser um presbítero, então seja um presbítero com excelência. Mas isso não é missão. Isso não é missão. Isso é uma chamada ministerial. Agora nós estamos aqui para tratarmos da missão da igreja orgânica. Amém. Da missão da igreja viva. Quem trouxe a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo número 6, versículo de número 1. Aleluia. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Amém. Olha só, Isaías com uma chamada tremenda para adorar a Deus, para ser um profeta de Deus. Mas nós sabemos da história de Isaías, do seu tio, o rei Uzias, que enquanto Uzias ele foi rei, Isaías o serviu no palácio. Irmãos, tem muitas coisas que está ofuscando a nossa missão. Tem muitas pessoas presas a coisas de igreja,
E eles pensam que coisas igrejeiras é que são a missão da sua vida. E daqui a pouco nós vamos descobrir qual é a verdadeira missão da igreja orgânica, da igreja viva. Porque enquanto Isaías ele estava apegado com as coisas do rei, com as coisas do reino, enquanto Isaías servia o rei no palácio, Isaías sempre teve uma chamada de Deus na vida dele. E eu acredito que cada um de nós, cada um de vocês que está me ouvindo pela internet, todos nós temos uma chamada em Deus. Amém. Todos nós temos uma missão em Deus. Mas a missão de Isaías como profeta, como homem de Deus, estava presa às coisas do palácio. Mas a Bíblia aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmão, sabe o que falta na igreja hoje? Visão de Deus. Porque as pessoas estão presas a coisas igrejeiras, e as únicas coisas que as pessoas conseguem enxergar são as coisas que a igreja cria para controlar pessoas. Então pessoas estão presas com as coisas da igreja, com as coisas do palácio, vivendo debaixo de um domínio religioso. Isaías vivia debaixo de um domínio de um rei. Na igreja não é diferente. Hoje pastores se tornaram reis, igrejas se tornaram palácios, e profetas servem o rei e profetas servem ao palácio. Assim era Isaías, homem de Deus, uma chamada ainda quando menino, uma chamada tremenda, mas cresceu servindo ao rei e servindo ao palácio. O que precisou de acontecer? A morte do rei Uzias. Eu acredito que chegou o tempo que tudo aquilo que nos prende dentro da igreja, que tudo aquilo que nos prende com as coisas da igreja, com as coisas do palácio, chegou o tempo, Rodrigo, que o rei, sabe aquele rei sacerdote, aquele rei religioso, aquele rei que senta num trono que põe ali em cima, e ele comanda toda a igreja, comanda todos os profetas. Chegou o tempo deste rei morrer. Amém. Porque nós não somos conduzidos, nós não somos dirigidos por homens. Nós somos dirigidos por homens cheios do Espírito Santo. Pastor, então o senhor está anulando a autoridade de um homem de Deus? Não, eu não estou anulando a autoridade de um homem de Deus. Eu estou anulando a autoridade de homens. Porque não é porque senta num trono ali atrás é que é um homem de Deus. Porque para ser homem de Deus não precisa sentar no trono. O homem de Deus é aquele que vive no Espírito, é aquele que anda no Espírito, é aquele que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que ele é homem de Deus. Amém. Então chegou o tempo, irmãos, que nós não iremos servir mais a reis humanos, a reis religiosos, porque infelizmente esse sistema religioso ele quer fazer de nós escravos, e nós não nascemos para ser escravos,
de um reino religioso sobre esta terra. Nós nascemos para sermos profetas nas nações da terra. Amém. Você nasceu com uma missão de ser profeta. Todos nós aqui somos profetas e sacerdotes. Todos, sem exceção. Amém. Então a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando chega aqui no versículo de número 8, depois que Isaías recebe a visita do anjo, depois que o anjo purifica o pecado de Isaías, depois que o anjo retira toda a iniquidade de Isaías, ele ouve uma voz que dizia assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías mais que depressa diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos nós estamos aqui porque nós temos convicção da nossa chamada. E eu acredito, irmãos, que basta apenas nós ouvirmos a voz de Deus para nós nos colocarmos na posição de Isaías e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, o que acontece, irmãos, com essa missão? Hoje se fala muito sobre missão, e para mim, irmãos, particularmente, missão se tornou um conto de fábulas, porque só fica em palavras. Essa escola de missões aqui, ela não é uma escola de missões que nasceu para ficar na teoria. Aleluia. Não é teoria. Essa escola de missões, ela não é um conto de fábulas. Essa escola de missões, ela é uma verdade de Deus em nossas vidas. Amém. Essa escola de missões é uma escola de missões que vai se levantar com eis-me aqui. Amém. Envia-me. E de repente, Deus vai te enviar para ser o servo da noiva. Aleluia. Então, para muitos, missões é só um conto de fábula. Tem muitas pessoas aí enriquecendo em cima deste nome missões. Abre-se um instituto missionário. Nós temos povos não alcançados para alcançar. Nós temos projetos com a Ásia, nós temos projetos com a África, nós temos projetos com o Sudão, nós temos projetos com a Índia. A conta é tal. Deposite a sua contribuição, porque missões se faz com o dinheiro daqueles que ofertam. Se você não pode ir, oferta. E de repente, irmão, existe, não todas, mas existem instituições aí se enriquecendo de uma maneira ilícita, simplesmente pelo nome missões. E é só um conto de fábulas, é só teoria. Agora, essa escola de missões, ela não vai ficar na teoria. Amém. Essa escola de missões é uma realidade de Deus para as nações da terra. Tudo que a gente começa, irmãos, nós temos que ir até o fim. Até o fim, apesar de acreditar que o reino de Deus, ele não tem começo e nem fim. Então, enquanto esse fogo estiver aceso aqui dentro, irmãos, nós precisamos caminhar em missões. Amém. Não de uma forma teórica, mas transformar tudo aquilo que nós aprendemos a respeito de missões, tudo aquilo que eu aprendo com respeito à minha missão, e colocar em prática. Aleluia. Não ficar aqui 1 ano, 2 anos, 10 anos falando sobre missões, sobre projetos missionários
missionários e nada sai daqui de dentro. Tudo que nós aprendermos aqui, tudo que nós recebermos aqui, Rodrigo, tem que ser manifestado lá fora. Aleluia. Agora, como que nós manifestamos? É na prática. É na prática. É por isso que na reunião passada eu disse, nós precisamos colocar em prática a escola de missões. Amém. Nós precisamos pegar Mateus e colocar em prática. Mateus 25, 35, em prática. Dar alimento para aquele que tem fome, visitar o que está preso, o que está doente. Então, missões é prática. Amém. Pastor, eu tenho uma missão. Tem? Você tem certeza? Tenho. Então, coloque em prática. Aleluia. Porque a escola de missões não é simplesmente para formar missionários, não. Então, irmãos, em nome de Jesus, essa escola de missões, ela não é um conto de fábula. Amém. De repente, hoje, o que nós estamos vendo aqui é só a sombra daquilo que vai acontecer através desta escola. Amém. Eu creio. Eu estou lendo um livro, até o Carlúcio que ministrou esse livro na minha vida, ele chama O Clamor do Mundo. E tem um pastor que ele foi pastor de uma igreja tradicional, e Deus deu missões no coração dele. Irmãos, não é um chavão gospel, não é um chavão evangélico que missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Amém. Irmãos, quantos aqui viram Jesus fazer campanha dentro do templo de 7 quinta-feira? Quantos aqui viram Jesus fazer grupos familiares nos templos? Quantos aqui viram Jesus distribuir, a toalhinha ungida, o óleo perfumado? Isso é invenção da religião. Mas quantos aqui viu Jesus fazer missões? Amém. Quantos aqui olhou na palavra e viu Jesus dizendo assim: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo? Amém. O ide sempre esteve na boca de Jesus. O evangelismo sempre esteve na boca de Jesus. Ele chama os seus discípulos, chama os 70 e manda ir de 2 em 2 levar o evangelho do reino. Amém. Você não vê Jesus consagrando 2, olha, você é o pastor, você é o vice, vocês vão para aquela cidade e vão levantar naquela cidade a campanha de 21 dias de Daniel. Vocês não vê Jesus fazendo isso. Mas a gente vai ver a palavra dizendo que Jesus sempre foi um missionário. Amém. Ele sempre levou a palavra aos lugares que a palavra ainda não havia ido. E aonde Jesus pisou a planta do seu pé, irmãos, Jesus era a própria palavra manifestada. Aleluia. Agora o que é que nós precisamos entender, André? Que nós não somos diferentes de Jesus. Verdade. Que nós também somos a própria palavra de Deus manifestada nesta terra. Aleluia. Nós somos a palavra e nós precisamos levar a palavra. Como nós levamos a palavra? Indo. Você leva a palavra indo. Você leva a palavra no ide. Pastor, a minha missão são os presídios. Então leve a palavra aos presídios indo. Que não seja só uma teoria. Ah, pastor, a minha missão é a orfandade de rua. Então seja pai da orfandade de rua. Como? Indo. Porque quem vai pregar?
se não há quem vai? Não tem como, irmãos. Então diga assim: missões. Missões Não é um conto de fábula. não é um conto de fábula. É uma realidade uma realidade viva viva da igreja. da igreja. Mas é da igreja orgânica. Aleluia. É da igreja viva. Então eu acredito que depois de hoje nós iremos sair desta aula tendo a convicção que nós temos uma missão. Amém. Que a nossa missão, que o nosso dever de casa não é simplesmente vir à igreja aos domingos. Eu vou à igreja. Todo domingo eu estou na igreja. Eu até vou dia de quarta-feira lá na T1 participar da ceia. Assim como quando posso eu venho na escola de missões. Não é essa a sua missão. Existe algo muito maior para você fazer sobre esta terra do que simplesmente frequentar um salão denominacional de 4 paredes. Uma coisa eu tenho certeza, André, que você não foi chamado para ser crente. Não é este o seu chamado. Não é esta a sua missão. Como assim, pastor? Deixa eu te falar. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele já havia te escolhido. Então você não nasceu para ser crente, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Agora nós nascemos para cumprir o ID de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, qual é a tarefa suprema da igreja? Qual é a tarefa suprema da igreja viva, da igreja orgânica? Eu já disse aqui, quando eu falo igreja, é nós. É nós, irmãos. Diga assim, é nós. É nós. Quando eu falo igreja, é nós. Então, qual é a nossa missão suprema como igreja? Qual é, André? A sua missão suprema, a sua tarefa suprema como igreja. Pastor, a minha tarefa suprema como igreja é fazer desta igreja aqui do Vera Cruz a maior igreja do setor. A Bleia vai pagar um pau para nós. Não é. A tarefa da igreja não é esta, irmãos. Não é quebrar as paredes. Não é se tornar o maior templo religioso do setor. Apesar que isso vai contribuir para o reino, mas ainda não é esta a tarefa suprema da igreja, irmãos. A tarefa suprema da igreja não é atrair pessoas através de megas campanhas. Irmãos, todas as igrejas que trabalham com estratégias de campanhas para atrair pessoas, tire as campanhas da igreja e vejam quantas pessoas restam lá dentro. E eu tenho certeza absoluta que não é esta a tarefa suprema da igreja. A minha igreja, ela é uma igreja que faz campanhas poderosas, e é por isso que ela é cheia. Mas e se tirar as campanhas poderosas, a igreja vai viver de quê? Então não é papel da igreja, não é uma tarefa suprema da igreja crescer através de campanhas. Porque campanhas, irmãos, com todo respeito às pessoas que fazem campanhas é apenas uma maneira de segurar as pessoas dentro da igreja e manipular as pessoas e ganhar o dinheiro. Alguém aqui já viu uma campanha sem um envelope? Não existem campanhas sem envelope. O envelope do sacrifício não existe. Então toda campanha ela é rentável.
É a campanha que sustenta as igrejas das campanhas. Então, irmãos, com toda propriedade, eu digo, não é a tarefa suprema da igreja atrair milhares e milhares de pessoas através de campanhas poderosas. Não é. Então, pastor, qual é a tarefa suprema da igreja? A tarefa suprema da igreja é a evangelização de toda esta nação. Amém. De todo este mundo. Aleluia. Agora, irmãos, existem várias formas, sim, de nós evangelizarmos o mundo. Como, pastor, que nós iremos evangelizar o mundo? Como que nós iremos conquistar o mundo? Tem que perguntar para o cérebro. Quem conhece aquela dupla? É o Pink e o cérebro? É só perguntar para o cérebro que ele sabe como conquistar o mundo. Então, como conquistar o mundo? Preste atenção. A igreja, ela vai conquistar o mundo quando ela descobrir qual é a sua missão. Amém. Sabe, irmãos? Quando nós descobrirmos